Muito bem, vamos à primeira parte do nosso curso de Storytelling. Mas afinal de contas, por que o Storytelling se tornou a grande moda, se tornou algo tão importante e que revistas falam, profissionais falam, surgiram cursos e você está fazendo este curso agora, esta aula sobre Storytelling? Pessoal, vamos começar desmistificando um pouco essa palavra tão burguesa, tão chique, que é storytelling. Ora, storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias. A humanidade se criou contando histórias. Quando não existia a escrita, a história ela era oral, ela era passada dos anciões para os mais novos e ela era transmitida desta forma lúdica, desta forma envolvente, que é através das histórias contadas, das fábulas. Se nós formos ver os nossos ancestrais, através dos pictogramas, já deixavam registrado, já escreviam histórias sobre as suas caçadas, sobre as suas aldeias, o que acontecia no seu dia a dia. Então a arte de contar história ela é tão antiga quanto a humanidade. Não existe a humanidade sem existir a história. Então, a gente falar sobre storytelling, a marca, nós estamos quase que chovendo no molhado, pois nós estamos falando de algo que é inerente a nós seres humanos, que é contar boas histórias, né? Então, a gente começa falando por aqui, né? Contar histórias faz parte do nosso dia a dia, é algo natural para você e para mim. Mas então, se é natural, se é fácil, se eu já sei como contar uma história, por que eu estou fazendo este curso? Porque hoje, para você vencer o tráfego de informações, a sua mensagem precisa chamar atenção, ela precisa ser melhor do que a mensagem do seu concorrente. E para isso existem algumas técnicas que vão facilitar a construção de histórias, vão dar coerência para o seu discurso, vão dar coerência para a sua divulgação e para o seu trabalho. Então, eu gostaria que você olhasse para esta tela, para esta imagem na tela e me diga o que você vê. Eu poderia aqui estar pensando em várias histórias que envolvessem apenas esta imagem, né? Então eu tenho um velho ao redor da fogueira, esta fogueira que aquece numa noite fria, onde ao lado de um lago gelado, sob a luz do luar, enfim, você pode começar a sentir só através dessa imagem o fogo aquecendo o corpo frente a uma noite gélida, aquela luz penetrante da lua fazendo uma sombra em você. Ao fundo você escuta o vento uivando, o barulho das corujas, do grilo. Ou seja, histórias aguçam a nossa imaginação. Eu posso olhar para uma imagem e começar a imaginar essa história e sentir a emoção, as sensações dessa história. Como eu posso fazer o contrário? Eu posso abrir um livro e começar a projetar naquelas páginas as imagens e vou construindo essa história no meu cérebro, com as minhas fábulas, com as minhas fantasias, eu vou escrevendo esta história. Então, contar histórias é uma arte que ela envolve não só a racionalidade, a técnica, mas muito a emoção. Uma história cativante, ela precisa envolver, ela precisa ser emocionante. Você precisa se arrepiar com aquela história. Sabe aquela história quando alguém te conta que sobe o cabelinho do braço? As histórias têm esse poder e quando elas conseguem envolver de forma emocional, elas ganham a audiência, elas ganham o público, elas ganham o cliente. O TED, este formato de palestras hoje tão difundido, tão famoso,
e com palestras tão legais, com profissionais maravilhosos falando durante apenas 20 minutos. Eles conseguem contar excelentes histórias nesses 20 minutos. Por que que o TED ele é extremamente envolvente? Pois são palestras muito bem pensadas, muito bem estruturadas. Ela tem uma lógica narrativa envolvente que facilita o entendimento e a apreensão das pessoas para aquela história que está sendo contada. Não é uma palestra aleatória. Você fazer uma palestra, uma síntese que puxe o público durante 20 minutos, você ter 1000 pessoas conectadas com você, olhando no seu olho e conseguindo entender aquilo que você está passando. Precisa de técnica, precisa de treinamento e precisa de muita dedicação. E é isso que nós vamos estar vendo aqui neste curso de Storytelling, como construir estas histórias maravilhosas que a gente vê. E muitas vezes uma história mal contada ou uma história não levada a sério pode destruir com a imagem de alguém. E é importante que você perceba que a história não é só você que constrói ela. A história ela pode ser construída em cima de você. Vejam esta imagem do presidente George Bush no incidente do 11 de setembro, no qual ele estava numa escola infantil lendo para algumas crianças, quando chegou o assessor dele e falou: presidente, as torres gêmeas estão caindo. E ele, e continuou lendo a história para as crianças. Obviamente, se nós formos pensar de uma maneira prática, que diferença ia fazer ele terminar de ler 2 páginas para as crianças, se levantar, dar tchau para elas, sem causar pânico, sem deixar elas aflitas. Afinal de contas, estavam caindo mesmo, ele não precisava levantar em segundos e sair. Mas, obviamente, que a história que foi vendida é de um presidente babaca, de um presidente imbecil, que continuou lendo para as crianças enquanto os Estados Unidos estavam ruindo. Então, vejam, este é o poder que uma história tem. E agora, eu quero entrar com você, vou fazer um exercício básico aqui com você. Mas antes eu quero te dizer uma coisa. Existem em qualquer boa história, seja ela em um vídeo, seja uma apresentação, ou até mesmo num texto, ela precisa ter alguns elementos, obviamente, que dependendo onde você estiver, vai ter uma variação desses elementos. Mas eu falo de ação, linguagem corporal e voz. Como assim, Zé? Por que ação, linguagem corporal e voz? Vamos ver o seguinte. Olhe este texto que está na sua tela agora. Eu vou narrar ele de 2 maneiras, ok? A primeira é a seguinte. Encontrei-me ontem perto de uma enorme fábrica de caixas situada em uma colina muito alta. Ao redor do prédio havia uma cerca de madeira desta altura. Subi até a fábrica, abri a porta, entrei e encontrei-me em um longo corredor. No final do corredor havia uma escada, subi a escada, abri uma porta de correr, encontrei-me em uma sala grande. Não dá para aguentar, né? Ninguém vai aguentar se você lê desta maneira. Vamos tentar diferente? Encontrei-me ontem perto de uma enorme fábrica situada no alto de uma colina. Ao redor do prédio havia uma cerca de madeira desta altura. Subi até a fábrica, abri a porta e encontrei-me em um longo corredor. No final do corredor havia uma escada. Eu subi essa escada. Olha eu subindo pressa. Subi essa escada,
abri uma outra porta que era de correr. Abri a porta de correr e encontrei-me numa sala grande, com altas pilhas de caixa. Haviam caixas grandes, caixas médias e caixas bem pequenininhas. De repente, as caixas começaram a cair sobre a minha cabeça. Então, assustado, espreguicei e voltei a dormir. Era só um sonho. Vejam, faz muita diferença a sua linguagem corporal, o seu tom de voz, a maneira como você interage com a cena. Num palco, isto é importante. Numa apresentação, numa aula, num vídeo, isto é importante. Numa apresentação ao vivo, num debate, numa interlocução, você precisa se valer. Esta é a primeira dica que eu te dou. Ação, linguagem corporal e voz. Porque somente assim você vai conseguir construir boas histórias. Este é o primeiro elemento, o mais básico que você precisa dominar. Brinque, você está sozinho, você está na frente do seu computador. Brinque com esse texto na sua tela. E na volta eu vou falar sobre a linha mestra.